Hoje eu quero compartilhar com você um pouco a experiência que eu tive com mentores. Bom, no meu caso, a minha empresa tem 11 anos, ela nasceu em 2006 e foi fundamental eu ter tido a oportunidade de conhecer o mentor. Hoje eu tenho vários mentores, mas naquele momento, bem no início, eu posso dizer que mudou completamente a rota dos meus negócios. E já vou deixando claro que mentor e mentoria não tem nada a ver com consultor e consultoria. Então, a questão da mentoria, ela vai muito mais na questão de você conversar, ter acesso a uma pessoa com muito mais bagagem de vida e experiência que você. E ele traz um pouco desses ensinamentos embasados exatamente nisso, na experiência de vida que ele já teve e não em situações teóricas. Bom, para começar, eu vou falar um pouquinho de como eu tive acesso a esse primeiro mentor. A minha empresa nasceu em 2006, no interior de São Paulo, uma cidade de 40 mil habitantes. Ou seja, ela não tinha muito potencial para crescer aqui. Mesmo assim, de 2006 a 2008, a gente conseguiu dar alguns passos. A gente conseguiu ir um pouco além. Começamos a trabalhar em alguns estados do Brasil. Mas em 2008, com a crise internacional nos Estados Unidos, ficou muito claro que eu tinha que ir para lá. Eu tinha que expandir, eu tinha que internacionalizar a minha empresa. Porém, eu, como pessoa, como profissional, não estava preparado, não só em termos de bagagem de vida, experiência e conhecimento para realmente fazer esse processo. E a empresa também não. A empresa não estava estruturada, ela não tinha verba para investir, para passar por um processo de internacionalização. Porém, mesmo assim, eu fui. Por meio do Google, eu listei consultores de tecnologia. O entendimento que eu tinha era, se eu, em vez de eu bater a cliente um por um, eu entendia que se eu fosse em consultores, por exemplo, de tecnologia, consultores em geral, eu poderia simplesmente atingir muito mais clientes na ponta, ou seja, fazendo parceria com um consultor que tivesse lá 10, 20, 30 clientes na ponta, a possibilidade de eu conseguir uma parceria dessa era maior do que conseguir um cliente que não me conhecia nada. E assim fui para lá. Listei pelo Google uns 20, 30 consultores, entrei em contato um por um, falando que era empresário brasileiro, que gostaria de ir para lá para estruturar algum tipo de parceria. E muito curiosamente já veio um ponto ali de reflexão. A maioria deles retornaram, alguns com sinal positivo, outros que não teriam agenda, mas foi assim muito aberto, independente do meu tamanho aqui no Brasil, eles deram essa abertura. Chegando lá, o primeiro consultor que eu fui tomar um café, na cidade de Miami, e só uma observação, tá? Por que Miami e por que o estado da Flórida? Eu havia lido na Isto é Dinheiro, na Exame, não me recordo exatamente, que lá naquele estado tinham mais de 300 mil brasileiros e que a cultura de consumo, de certa forma, por ser latinos, por ter muito brasileiros, de certa forma acabava sendo similar com o perfil de consumo aqui do Brasil. E não que fosse igual, mas tinha alguns pontos particulares. E como eu não tinha estrutura e não tinha conhecimento pleno desse perfil de consumo, era mais fácil eu direcionar a minha energia ao produto que eu já tinha para um público que de certa forma eu teria uma aderência. E aí o que aconteceu? Com esse primeiro consultor, com essa primeira empresa que eu tive, fui tomar um café lá em Miami, ele foi muito assim aberto. Mas um ponto me chamou a atenção. Naquela noite, que foi o primeiro dia, eu cheguei por volta de 1, 2 horas da tarde de Miami, fui para o hotel, tal, organizar, e já tinha esse café no final da tarde. Ele foi muito assim, a gente falou de diversos assuntos. E antes que vocês me perguntem, André, você fala inglês fluente? Hoje eu falo bem, eu não me considero fluente. Nem o português eu falo com perfeição, imagina uma segunda língua. Mas muito curioso porque ele é casado com uma brasileira, já há 15, 20 anos, e por isso ele falava um português praticamente fluente. Então isso já foi a primeira barreira. É aquela história, quando você começa a pesquisar, as coisas começam a acontecer e conspiram muitas vezes para você poder ali transpor alguns desafios. E ele falava português. E foi muito curioso porque ao final desse dia eu não fechei nada com ele, mas houve uma empatia, houve uma sinergia muito grande entre ambos. E ele falou, André, o que você vai fazer amanhã? E eu comentei que tinha dois agendamentos e ele falou, André, vamos tomar um café depois desses compromissos que você tem? Eu falei, vamos. E durante os 5 dias que eu fiquei em Miami, eu tomei café com ele todos os dias. Muito curiosamente, os outros parceiros que eu estava tentando, infelizmente nenhum foi à frente. Porém, um fato me chamou muita atenção. Durante esses 5 dias com esse consultor, não estou citando o nome dele porque eu não tenho autorização, ele simplesmente falou sobre situações que eu nunca havia imaginado na minha pequena empresa aqui no Brasil. Me recordo até hoje, naquele momento eu tinha 900 mensalistas do Brasil. E ele me falou sobre situações sobre tornar a empresa que permitisse ela ser mais escalável, ou seja, transformar os produtos e serviços que eu tinha
de uma forma que eu pudesse escalar isso. Naquele momento, o termo escalar, eu nunca praticamente tinha pensado nisso. Hoje em dia já é um pouco mais corriqueiro. O ato de internacionalizar, os processos que eu deveria direcionar para poder atingir os objetivos que eu queria. Ficou muito claro que eu não estava preparado, eu não tinha verba para aquele momento, mas ele me trouxe uma luz muito interessante. Outra situação, dar total atenção à geração de receita recorrente, gerar mensalidades. Naquele momento, embora eu já tivesse 900 mensalistas, o ticket médio de mensalidade era muito baixo, no meu caso. Então eu vendia um serviço, cobrava por ele, que gerava uma mensalidade. A mensalidade era um valor muito baixo e não dava total atenção. Hoje, eu vejo o tanto que isso fez diferença na minha vida. Atualmente nós temos mais de 4.500 mensalistas. E olha só a crise que a gente vivenciou em 2015, 2016. Não fosse essas mensalidades, tenho certeza que seria muito mais difícil a vida na empresa recentemente. E outro ponto que realmente ficou muito claro, que o americano, ele dá total atenção ao networking, a forma de você se relacionar. Então ali foi o ponto principal, o ponto inicial que foi transformando a minha empresa. Só um ponto interessante é que em 2008, me lembro até hoje, eu tinha 7 colaboradores internos. Em 2011, 12, eu tive picos de 45 internos. Atualmente nós estamos com 20 colaboradores internos e aí mais os terceirizados que chegam em torno de 35, 40. Então é muito interessante você observar como eles fazem esse negócio, como eles faziam o negócio. E a forma, o mindset americano me chamou a atenção. De 2008 a 12, foram quase 20 viagens para os Estados Unidos. Não fechei nenhum contrato lá. Mas eu percebi que o maior ativo que eu estava construindo era a questão de absorver o mindset americano, tropicalizá-lo, ou seja, transformá-lo em uma forma que funcionasse aqui no Brasil na minha empresa e também junto aos clientes que eu estava prospectando, e o relacionamento, o networking. Curiosamente, sem saber, em 2013 para 2014, eu acabei saindo um pouco do operacional. Um dos pontos que eu aprendi com ele também é deixar de ser funcionário da minha própria empresa. Levei 2 anos para compreender isso, para que eu pudesse realmente virar essa chave. Foi um processo muito longo para a gente, mas ao final de 2014 eu tinha conseguido virar essa chave. E curiosamente eu comecei a trabalhar com missões de negócio ao Vale do Silício. Foram 11 missões nesse período de 3 anos. E eu estou contando isso por quê? Porque quando a gente começou essa nova atividade, essa nova empresa no Vale do Silício, o networking, o mindset que eu aprendi nesses últimos 4, 5 anos foram fundamentais para que eu pudesse ali criar muitos atalhos. Então realmente, ao longo de 2008 a 2017 agora, eu tive muitos outros mentores. E, inclusive, eu tenho sido chamado em muitos casos, para dar alguns aconselhamentos. Eu não sou mentor, não me considero, mas assim, eu vi o quanto foi importante para minha vida e eu costumo retribuir um pouco, né, que é o famoso give back, que eu aprendi lá nos Estados Unidos também. Então sempre eu me coloco à disposição de poder de alguma forma ajudar, apontar, direcionar algum tipo de ensinamento relacionado a essas vivências e experiências que eu tenho tido em negócios, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, se você tiver a oportunidade de conhecer um empresário do setor em que você atua, não importa o setor, mas pessoas que tenham referência, perguntem, façam perguntas. Não precisa necessariamente pedir para que ela seja o seu mentor, mas dependendo do grau de abertura que tiver, pergunte, mas pergunte muitas coisas que você está tendo dificuldade no seu dia a dia. Quais os problemas que você vai tendo. Você vai se surpreender com as respostas. Muitas delas, muitas pessoas trarão apontamentos ali que vão criar atalhos de tempo, dinheiro para você que você não imagina. Então, realmente, se você puder começar a provocar pessoas ali para que possam direcionar esse ensinamento, essa mentoria, você vai ver o tanto que você vai aprender e trará novos resultados e crescimento para o seu negócio. Hoje foi essas informações relacionadas à mentoria, ao que eu tive de experiência. Espero que tenha sido útil. Não deixe de curtir. Se você tem uma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo, deixe uma pergunta que eu vou tentar responder para você. Se eu não souber a resposta, eu vou tentar direcionar alguém que possa trazer essa informação para você. Tá joia? Não deixe de se inscrever no canal. Abraço e até breve.